O número de cromossomos pode variar de organismo para organismo, mas não só o número dos cromossomos, como também a forma desses cromossomos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as variações cromossômicas. É uma aula introdutória para uma playlist que a gente vai estar criando sobre variações cromossômicas, sobre anomalias cromossômicas e outras coisas relacionadas com essa variação. Então, por que é importante se estudar os cromossomos, número, forma, variação? Porque em um determinado momento, os cromossomos ou o conjunto ou o grupo dos cromossomos pode não ser e não estar em um organismo de forma normal. E essa forma, essa outra forma, que não é a forma normal, pode resultar em um fenótipo anormal. Pode resultar numa anomalia, numa síndrome. Então é importante, principalmente no caso dos seres humanos, que a gente estude essas variações cromossômicas, que a gente estude o número de cromossomos, a forma de cada cromossomo. E claro que a partir daí também abre aí um leque para outros estudos mais aprofundados e mais complexos também. Ok? Então, na aula de hoje a gente começa essa playlist ou essa série sobre variações cromossômicas, beleza? Eu sou a professora Ariane de Azevedo, sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que vão prestar prova de conhecimento específico para biotecnologia, genética e biologia molecular e áreas afins, ou aqueles alunos que estão aí estudando o ensino superior e precisam uma forcinha aqui nessa aula de conhecimento, nessa aula específica de variações cromossômicas, número, forma e variações. Ok, queridos? Então, por nada, depois da vinheta, a gente começa a nossa playlist. Hoje é a primeira aula sobre variações cromossômicas. Fica comigo depois da vinheta. Então, queridos, cada organismo, como eu falei na apresentação, cada organismo possui um número de cromossomos. E além de possuir um número de cromossomos, esses cromossomos têm suas formas particulares para aquela espécie, ok? Então, cada organismo possui o seu número de cromossomos. E esse conjunto de cromossomos daquele respectivo organismo tem a sua forma, tem a sua estrutura, o seu tamanho característico, ok? E esses cromossomos, o conjunto de cromossomos, ele está presente onde? Ele está presente, esse conjunto completo de cromossomos está presente nas células somáticas, que são todas as células menos as células sexuais. As células sexuais, elas possuem a metade do número cromossomal de uma célula somática. A célula somática, ela detém o número completo, ok? Então, olha só, todos os tecidos de um organismo são formados de célula, né? Com exceção dos gametas, possuem geralmente o mesmo conjunto cromossômico, ou seja, todas as células possuem o mesmo número de cromossomos, com a mesma forma, mesmo tamanho, ok? Com exceção das células sexuais. Beleza. Contudo, podem aparecer variações no número de cromossomos e na estrutura cromossômica. Então, o que eu falei para vocês agora? Que um determinado espécime, várias espécies de organismos, né? Várias espécies de organismos. Então, cada espécie possui um número de cromossomos e esses cromossomos possuem a forma característica daquela espécie, beleza? Então, pode acontecer de que esse número e essa forma, essa estrutura, aconteça alguma coisa e aconteça uma variação.
E essa variação, que é uma variação cromossômica, é chamada de mutação cromossômica ou mutações cromossômicas. E as mutações cromossômicas podem ser quanto ao número de cromossomos daquela espécie e a forma ou estrutura dos cromossomos, ok? E para estudar isso, como é que a gente faz para estudar isso? Então, para estudar os cromossomos, especificamente a parte dessas mutações ou variações cromossômicas, se estuda os cromossomos quando eles estão no período, quando eles estão mais visíveis, que são aqueles cromossomos que estão em metáfase. Metáfase é a fase, né, da divisão celular, da mitose, por exemplo, da mitose, aonde os cromossomos estão super, ultra, mega helicoidizados, condensados. Então, o esquema aqui é aquele cromossomo em forma de X, né? Aquele cromossomo com essa característica. Então, esse cromossomo aqui, o que a gente pode tirar dessa foto? Esse cromossomo, ele é um cromossomo bem condensado, né? Porque para que aquele cromossomo seja visível, ele tem que estar bem condensado. E isso acontece lá na metáfase. A identificação desse cromossomo, assim, acontece na metáfase, ok? E que esse cromossomo, que esse desenho te diz? Que cada um desse filamento, dessa parte do cromossomo, é um DNA que se duplicou lá na fase S do ciclo celular. Então, o ciclo celular tem uma fase onde acontece a replicação do DNA ou a duplicação do DNA, aonde aquele cromossomo que antes era unifilamentar, agora tem os seus braços, né? Agora tá lá na forma de X e cada um desse braço aqui, cada um desse braço, a gente nem chama braço, a gente chama de cromátide, tá? Cada uma dessas cromátides são chamadas de cromátides irmãs, ok? Então, aqui é um DNA, aqui é o mesmo DNA duplicado, mas ainda estão unidos pelo centrômero, tá? E esses dois filamentos de DNA, além de estarem juntos, formam nesse cromossomo metafásico cromátides irmãs, ok? Então, outra coisa importante, os telômeros, que são a ponta dos cromossomos, né? Aquela parte dos cromossomos lá da pontinha que está relacionada com a longevidade dos organismos. Então, existe aqui, né, no nosso canal, uma aula falando especificamente sobre telômeros. Se você tem dificuldade sobre esse tema, vai lá na aula dos telômeros e tira aí todas as dúvidas de vocês sobre esse tema, ok? E o cinetócoro, quem é o cinetócoro? O cinetócoro é essa estrutura aqui formada, né, onde as fibras do fuso vão se ligar aqui e vão puxar uma cromátide para cá e uma cromátide para cá, né? Então, o cinetócoro se une ao centrômero, cinetócoro. As fibras do fuso vão chegar até aqui, se unem ao cinetócoro e puxam uma para cá, uma para a esquerda, uma para a direita, e aí aquelas cromátides irmãs que estavam unidas pelo centrômero vão se romper e cada cromátide irmã vai para uma célula filha em formação, ok? Então, isso daí é tema também de aulas que já tem no canal falando sobre divisão celular.
tipos básicos de cromossomos. Aí vamos para os tipos de cromossomos que podemos encontrar em um cariótipo, tá? Então, esses tipos de cromossomos, eles estão relacionados à localização do centrômero. Então, essa classificação está relacionada aonde está a localização do centrômero naquele cromossomo. Beleza? Então, cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Então, vamos ver e identificar. Os cromossomos metacêntricos, eles têm o centrômero no meio. O centrômero fica no meio ou quase no meio do cromossomo, ok? Então, o centrômero no meio do cromossomo divide em braços. Divide. Os braços que ficam para cima são os braços curtos. Os braços curtos recebem o nome de P, ok? P. Os braços longos recebem o nome de Q, tá? Braço curto, P, braço longo, Q. E o centrômero divide os braços. Beleza. Submetacêntricos. Os submetacêntricos, o centrômero fica um pouquinho mais para cima, diminuindo ainda mais os braços curtos. Tá? Então, os braços curtos ficam mais curtos. Então, braço curto P, braço longo Q. Essa é a característica. Os acrocêntricos, o centrômero sobe ainda mais, tá? O centrômero fica quase lá na ponta, mas ainda existe, ainda aparece o braço curto, que é bem curtinho, e a formação do que se chama satélite, tá? Então, aqui a formação dos satélites e aqui o braço curto bem pequenininho, já bem curtinho, e o braço longo nos acrocêntricos. E nos telocêntricos? Nos telocêntricos, o centrômero vai lá para cima, telocêntrico, lá para o telômero, ok? Então, vai lá para cima, deixando todo o demais, né? Todo o demais do braço longo, tá? Então, o braço longo todo embaixo fica, claro, na parte de baixo, e a parte de cima fica sem nada, né? Sem braço curto, porque o telômero fica lá no... O centrômero fica lá no telômero, ok? Então, aí, como é que se identifica qual é a maneira que se identifica os cromossomos? Como os cromossomos são identificados? Como eles são estudados para que a gente entenda e saiba e veja se uma pessoa tem ou não uma síndrome relacionada aos cromossomos? Então, o que se faz? Se faz análise de cariótipo. Mas o que é o cariótipo? O cariótipo é o conjunto completo dos cromossomos de um organismo. Então, o conjunto completo dos cromossomos de um organismo é chamado de cariótipo. E a organização, depois que se tem todo o conjunto daquele organismo, né, se organiza esses cromossomos. Então, geralmente, o cariótipo de um organismo se apresenta como uma foto dos cromossomos metafásicos alinhados em ordem de tamanho decrescente. Já quando pegamos aquele conjunto de cromossomos daquele organismo e organizamos o cariótipo aqui, essa organização é chamada de cariograma,
ok? Pode chamar de cariótipo? Pode, porque continua sendo cariótipo, tá? Mas o que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos de um organismo. Aqui não é o conjunto de cromossomos de um organismo, sim, mas ele está organizadinho. E se ele está organizadinho, ele recebe o nome de cariograma, mas não deixa de ser cariótipo, beleza? Então, e aí eles se organizam, né? Eles se organizam, não. A pessoa que está fazendo a análise organiza eles, os cromossomos, organiza segundo o tamanho, que vai do maior para o menor, ok? Então, essa é a foto de um cariótipo humano, né? Onde organiza os cromossomos segundo o tamanho, e aqui vai do maior para o menor, onde o último par é o par de cromossomos sexuais, tá? Então, o par de cromossomos sexuais, que a gente vai falar mais adiante. E aí, como é que se extrai, como é que faz a análise de cariótipo? Queridos, existem muitas formas de fazer, de extrair o cariótipo, de fazer análise de cariótipo, tá? Claro que cada vez mais vai se modernizando, claro que existe uma base, e aí a partir dessa base vai se organizando e se aperfeiçoando o método, a técnica, né? E aí eu vou falar para vocês como mais ou menos a forma mais simples de extração ou de produção ou de, não sei qual que é a palavra, usar a palavra agora mesmo, a confecção de um cariótipo, como se pode analisar um cariótipo, como é que acontece a análise de um cariótipo, como eu extraio um cariótipo, ok? Não consegui achar a palavra. Então, primeira coisa, acontece a extração do sangue. Então, essa extração de sangue deve ser de um tecido cuja célula seja uma célula ativa, de divisão celular ativa, ok? Então, extrai essa quantidade de sangue, e aí o que vai acontecer? Se elimina os glóbulos vermelhos. Então, separa os glóbulos vermelhos e utiliza-se para isso, para esse caso, né, para esse tipo aqui de extração de cariótipo. Então, nesse caso, se utilizam os glóbulos brancos. Então, primeiro, extrai o sangue, separa os glóbulos vermelhos, né? E aí, aqui nesse caso, né, se sedimentam os glóbulos vermelhos e aí se extrai os glóbulos, se transpassam, né, usou a palavra, se transpassam os glóbulos brancos para outro tubo. E aí depois se adiciona colchicina, ela vai fazer o quê? Ela vai parar essas células, esses glóbulos brancos, em metáfase. Então, essa colchicina é colocada lá nos glóbulos brancos e ela vai deter, ela vai parar a célula em metáfase. Não vai permitir com que a célula continue o processo de divisão. Não continue, não passe para a anáfase, continue ali na metáfase, tá? Então, depois, o que vai acontecer? Colocou a colchicina, depois agrega água. Quando coloca colchicina nas células e mais água, o que vai acontecer? As células vão começar a encher de água, né? Incham de água. E aí o que vai acontecer? Vão passar essa mistura, né? Tudo isso, né? A água, a colchicina e células para uma centrífuga. Aí acontece a centrifugação e daquele produto, extraem amostras para visualização no microscópio, tá? Então, daquela mistura, daquela mescla, né?
se extrai amostras para a visualização no microscópio, beleza? Mas depois se extraiu a amostra, colocou lá na plaquinha lá do microscópio, que tem o nome, aquela plaquinha, mas não estou me lembrando, e olha que eu tentei lembrar, hein? Então, aquela plaquinha do microscópio, e aí quando coloca a amostra, fixa essa amostra com o álcool e depois colora, tá? Então, fixa com álcool e colora. Depois disso, depois que aquela amostra que eu tirei lá do meu misturadinho de células, eu fixei, coloquei lá na plaquinha, fixei e colorei, eu vou para onde? Microscópio. Então, lá no microscópio, as células, eu vou começar a buscar os grupos, né? As células, os grupos de células que aparecem ali para ver se eu detecto os conjuntos cromossômicos. Então, muitas dessas células se rompem, né? Muitas daquelas células que estavam aqui no misturado, que inflaram com a quantidade de água, o que vai acontecer? Elas vão se romper. Então, quando elas rompem, muitas células se rompem, expondo o conjunto dos seus cromossomos, o seu conjunto cromossômico. Então, depois que expõe esse conjunto cromossomo, eu identifico o que tiver mais bonitinho daquela minha amostra. Então, quando eu identifico o mais bonitinho, o que eu faço? Tiro uma foto, né? Amplio essa foto, tiro a foto, amplio a foto e depois vou fazer o quê? A classificação. Classifico os cromossomos e vou recortando esses cromossomos daquela minha ampliação e vou ordenando esses cromossomos segundo o seu tamanho e tipo, ok? E aí o que vai acontecer? Eu vou organizar esses cromossomos, passo uma linha, isso aqui já é bem manual, tá, gente? Passo uma linhazinha e vou colocando os cromossomos e a linhazinha vai passando no meio, no centrômero. Para quê? Para que aconteça a identificação direitinho e aqueles pares de cromossomos sejam colocados certinho um do lado do outro, tá? Então, é assim que acontece. Isso aqui, é claro, é a forma bem simples de como é que a gente é formado, a formação, a criação, a extração de um cariótipo, tá? Se extrai e se organiza, como é que se confecciona o cariótipo, desde a análise até também a análise depois, que é esse próximo slide, como é que acontece a classificação aí dos cromossomos em um cariótipo. Então, queridos, olha só, informações sobre essa foto. Primeiro, os cromossomos, eles são organizados em pares, né? Pares de cromossomos. Por quê? Porque um cromossomo detém a informação paterna e um cromossomo detém a informação materna. Beleza. Esses cromossomos, eles são em um cariótipo, eles são organizados em grupos, tá? Então, os grupos são A, B, C, D, E, F, G. Então, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo são aqueles cromossomos sexuais. Então, daqui eu tenho que informação? Eu tenho os cromossomos sexuais, tá? Que são os últimos cromossomos do cariótipo. E os demais cromossomos são os cromossomos que a gente chama de autossômicos. Então, os demais são os cromossomos autossômicos e os dois últimos, os cromossomos sexuais. Então, a organização
a organização está em grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, G e os sexuais. Beleza. Quanto à forma, isso aqui é um cariótipo humano, tá? Exemplo de cariótipo humano, como é que a gente vê, como é que a gente identifica. O grupo A do cariótipo humano, ele tem o primeiro par de cromossomos, eles são metafásicos. Então, o primeiro par e o terceiro par dos cromossomos do cariótipo humano são metafásicos. E o que é isso? Qual é a informação disso? Que esses cromossomos são cromossomos grandes e que têm o centrômero no meio do cromossomo. Então, grupo A tem 3 cromossomos. Dentre os 3 cromossomos, o par número 1 e o par número 3 são metafásicos, ou seja, centrômero no meio do cromossomo. Beleza? A gente só está começando, não te apavora. E o par número 2, o segundo par. O segundo par é submetacêntrico, ou seja, ele tem o centrômero um pouquinho mais para cima, tá? Um pouquinho mais para cima. Então, esse é o grupo A. O grupo B tem os cromossomos, o par de cromossomos 4, o par de cromossomos 5 são submetacêntricos. Grupo B, par de cromossomos 4 e 5, submetacêntricos, ou seja, o centrômero um pouquinho mais para cima, separando os braços curtos dos braços longos, beleza? Ok. E o grupo C? O grupo C compreende aos pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a característica deles é submetacêntricos. São submetacêntricos. A forma, submetacêntricos. Beleza? O grupo D. O grupo D, a característica do grupo D. O grupo D compreende que pares? O par 13, 14, 15. E a característica, forma do cromossomo, são acrocêntricos com satélite, tá? Então, acrocêntricos com satélite. O grupo E já tem uma mistura, já é diferente. Existem 2 tipos aí. E quais são os tipos? O par número 16 é metacêntrico. O par número 16, metacêntrico, mais pequeno. E o par 17 e 18, submetacêntrico. O grupo F, tanto o par 19 quanto o par 20, metacêntrico, ou seja, centrômero no meio do cromossomo. O par 21 e 22, acrocêntricos também, tá? Acrocêntricos, ou seja, lá em cima, o braço curto é bem curtinho. E os 2 últimos, nesse caso aqui, os 2 sexuais, o cromossomo X, ele é metacêntrico, ok? Metacêntrico, centrômero no meio do cromossomo. E o cromossomo Y é um cromossomo acrocêntrico, onde o braço curto é bem curtinho, com formação de satélite, e também, claro que também possui o braço longo normal. Beleza? Então, essa é a característica. Isso daqui é um cariótipo, é um cariograma. Eu posso chamar isso de cariótipo? Pode. Porque o que é um cariótipo? É o conjunto de cromossomos de um organismo.
mas eu posso chamar também de cariograma, por quê? Porque é a organização segundo o tamanho e a forma e o número. E esse aqui é a organização do cariótipo ou cariograma humano. Beleza? Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês. Acho importante a parte aí desse um pouco do protocolo que eu queria falar para vocês, né? Como a partir da extração, eu acho importante falar, achei importante falar como é que acontece a partir da extração do sangue até a formação do cariograma para a identificação das variações cromossômicas ou mutações cromossômicas a partir do cariótipo humano. Tá? Então, eu achei que essa aula era importante para fazer essa introdução, para ver de onde que se detectavam essas variações cromossômicas ou essas mutações cromossômicas. Beleza? Então, essa é uma aula introdutória, como eu falei para vocês, sobre mutações cromossômicas ou variações cromossômicas. Então, essa é uma aula introdutória, a gente vai estar vendo aí numa playlist ou numa série esse tema sobre mutações cromossômicas. Beleza, queridos? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que essa parte principal aí do cariótipo tenha servido para vocês. Por nada, se você gostou dessa aula, dê aquele joinha, dê aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me sigam nas redes sociais. Biotecnologia Descomplicada é o nome do nosso canal e nome também meu nome nas redes sociais. Eu sou a professora Ariane de Azevedo, como eu falei para vocês também, podem me encontrar com o meu nome, se vocês tiverem aí o interesse. Beleza? Por nada. Então, eu acho que é isso. Um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau!